Olá, bom dia. Estamos hoje no dia 4 de janeiro de 2022, tá? E a gente assim fica meio impactado. Eu estava conversando ontem com meu esposo sobre uma série de questões acerca daquilo que eu reflito, do que eu busco por autoconhecimento o tempo todo, tá? Eu acho que buscar autoconhecimento, autoconhecer-se, é uma das premissas básicas dentro dessa nossa trajetória por aqui, né? E eu tenho percebido muitas coisas em mim mesma, sobretudo, né? Olhar para si, começa por nós, né? Essa questão de tudo que, como a gente está agindo e reagindo frente à vida, nas nossas relações, na nossa conexão com a Terra, na nossa relação em família, na nossa relação com uma família universal, nossa consciência de coletividade, de cooperação mútua, né? E eu acredito que nós precisamos refletir muito, todos nós, sobre aonde nós estamos, com quem nós estamos, para onde a gente está indo. Porque esse movimento todo que vem acontecendo, esse envolvimento que tem um marco muito forte aí de uma pandemia, né? Que nos levou para dentro das cavernas, as cavernas nos sentidos mais diversos que a gente possa aqui elencar. Essa questão das cavernas me bateu muito ontem quando eu conversava com meu esposo, que a gente está cada vez mais voltando para um estágio de humanidade muito rasa. Uma humanidade onde nós estamos cada vez mais ficando distantes do contato humano, do contato com. E nós estamos cada vez mais vinculados a uma dependência tecnológica que tem o seu lado, claro, positivo, tem, não estou querendo matar a tecnologia, os avanços, a própria ciência desses avanços, mas eu não posso deixar de refletir sobre o caráter que vem norteando a humanidade, o caráter que vem norteando a nossa humanidade, nós, aí no nosso pequeno mundinho, tá? Fazer essa reflexão diária de como é que a gente vem agindo e reagindo às relações. A gente está cada vez mais impaciente, a gente está cada vez mais focado. Eu vejo muita coisa com relação a propósito, né? O propósito, muitas vezes, ele está vinculado a coisas muito voláteis, né? A questão do ter mais, ter mais, ter mais, ter mais. E o propósito, para mim, ele vem, e não é só para mim, isso os grandes pensadores da humanidade, que eu também aí sou pequena, muito pequena, né? Mas que eu leio, releio, busco nesses anais da história da humanidade, traçar um comparativo dentro desse hoje que me compete, desse hoje que está em mim, né? E está em mim e está em nós. Então, essa questão, ela é muito importante para que a gente veja que herança que a gente está deixando às futuras gerações. Porque as futuras gerações, as crianças, os nossos netos, né? As futuras gerações já estão inseridas dentro de um contexto onde a solidariedade humana, a empatia, a consciência do ser, né? Ela está cada vez mais rasa. Nós estamos cada vez mais rasos desse ser. Nós estamos cada vez mais vinculando esse negócio do propósito ao ter,
né? E também a subir no pódio primeiro do que o outro. Então, a nossa felicidade, outro dia eu escutava, e eu recomendo aqui, né, que é um referencial para mim também, a professora Lúcia Galvão, uma tremenda, uma espetacular mulher, que é filósofa, né, entre outras tantas habilidades dela, e ela falava justo sobre isso também, né? Então, quando ela faz algumas leituras que eu costumo escutar dentro do site aí da Nova Acrópole, né? Eu tô aqui conversando com vocês e tem uma criaturinha aqui do meu lado, ó. A Mel. Melzinha? Você quer participar, Melzinha? Ela quer participar. E isso também é interagir, né, com essa humanidade que também interage com toda a criação, com toda a sensibilidade dessa interação com a Terra, com as criaturas, com o universo. Nós estamos muito restritos nessa questão aí do propósito do ter, né? E esse ter, né, passando por cima, sempre tendo que passar por cima de outros. Então, para que a gente tenha o status quo, né, o status, o destaque, a gente tem que ver o fracasso alheio. E eu bato muito nessa tecla, que uma coisa que me inquieta profundamente é isso também, né, enquanto humanidade, enquanto uma pessoa envolvida, um ser humano envolvido com essa humanidade, comigo mesma, né? Eu já tive várias profissões, já tive várias atividades que eu desempenhei ao longo desses mais de 30 anos na minha vida. Eu tô com 59 anos, né? Mas eu reuni aí nesses 30 anos atrás um marco de muitas atividades que eu desempenhei dentro do universo indígena, né? Dentro da sociedade, dentro do meio ambiente, das questões do meio ambiente, das questões em geral, né? De cunho profissional também, dentro da minha atividade profissional como terapeuta complementar, integrativa, né? Perdão, reunindo aí uma série de vivências na minha vida. Eu já andarilhei um bocadinho. E dentro desse andarilhar um bocadinho, lá pelas tantas, eu fui parar numa atividade como corretora de imóveis. Pois então, eu já fui corretora de imóveis, eu já tive uma microempresa, já trabalhei muito com alimentos, com diferentes segmentos, já vendi pneu, já fiz de tudo um pouco. E isso me trouxe também, né, muito conhecimento. Quando eu digo muito conhecimento, não vem aí nenhuma pretensa fala, mas me trouxe muitos conhecimentos sobre diferentes modos de olhar o mundo. E a empatia, para mim, vem de basicamente, a solidariedade, a empatia, vem de basicamente essa escola que a vida me propiciou também, dentro da minha família e no meu desenvolvimento como pessoa no mundo. Então, quando eu olho o mundo apenas com os meus olhos, né, e eu pratico essa empatia apenas do que parte de mim, e não do olhar do outro de mundo e da condição do outro de mundo, eu estou muito restrita, muito rasa. Muito rasa. Então, nas minhas vivências também dentro do budismo tibetano e do zen budismo, tenho grandes amigos e irmãs aí, irmãs e irmãos, né? Eu também trabalhei muito e vi muito essa questão do olhar o mundo com os olhos do outro, para que você possa exercitar a empatia partindo dessa condição que o outro tem, que não é a tua condição, né? Então, em princípio, nós aqui vamos, né, imaginar que eu tive todas as oportunidades do mundo em estudo, em família, né, que eu tive
uma vida, digamos assim, muito leve, muito solta, muito suave. Não foi, né? E não segue sendo, porque os desafios seguem para que a gente justamente aprenda com eles, né? E esses desafios, entre os quais agora a humanidade, todos nós estamos passando, estão nos conduzindo a no meu ponto de vista, a um local muito delicado, muito perigoso. Muito perigoso. Atenção, nós temos que ter muita atenção para o humano que nós estamos ficando, a humanidade em nós e a humanidade que nós estamos praticando com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Com a criançada, com essa criançada, com os jovens, né? Porque são conceitos muito rasos, aonde voltamos àquela questão de que nós só somos felizes quando o outro fracassa e quando nós podemos subir ao pódio. Então, essa é uma questão aqui, eu fiz uma lista, né, sobre questões que eu venho aprofundando mais dia após dia, né, dentro desses marcos do tempo, da nossa história e da nossa história atual, certo? Eu gosto muito de escrever, eu já escrevi 5 livros, e dentro desses livros que eu escrevo, eu também pratico esse olhar entre mundos, entre tempos, onde a história da humanidade continua ressonando muito dentro de mim, não só como visão sistêmica, né, como uma visão sistêmica, como também uma visão dentro das bases filosóficas, dos estudos de escolas herméticas, de escolas de saberes. Eu sempre gostei muito de estudar sobre esses assuntos, de mergulhar fundo nesses assuntos, né? Talvez eu devesse ter feito filosofia, mas eu fui também pelas áreas humanas, eu fui pela comunicação, né? E também, como professora, eu também sempre tive esse fio condutor, né? Esse pensamento. Então, a natureza, ela me fala muito. E a natureza, aqui eu destaco, né? A natureza tem sua ordem. E nós carregamos muitas vezes preconceitos antigos dessa história da nossa humanidade que vai contra a natureza, A natureza como um todo, na sua alta generosidade, complexidade, multiplicidade, expansão, né? Ordem, tremendamente compassiva, tremendamente amorosa, tremendamente cooperativa. E nós estamos aí carregando esses tantos preconceitos e essas tantas limitações também em crenças, né? Com respeito a todas as filosofias, as crenças, as religiões, muitas vezes nós nos limitamos e ficamos olhando o mundo só sobre aquele olhar, só vale aquilo, aquele é o melhor caráter, aquela é a verdade absoluta, né? E quem não segue aquela cartilha é rejeitado, é expulso do bando, né? É expulso, que nem o Jonathan Livingston, gaivota, Fernão Capelo Gaivota, é expulso do bando, porque pensa diferente, porque faz diferente, porque questiona, né? E uma outra questão aqui, para eu não perder o fio da meada, né? Eu li e escutei sobre a questão da generosidade, da gente praticar por dia uma que seja generosidade, fazer algo né? Algo por alguém, algo por uma causa, algo. Isso também está impresso em diferentes escolas antigas, né? Trazendo aí para uma vivência, compartilhando de uma vivência com vocês dentro de algumas dessas escolas
e de alguns desses grupos coletivos dos quais eu também interagi e interajo na minha vida, eu vejo, por exemplo, na visão da maçonaria, na visão do Rotary, né, do Rotary Club aí no mundo todo, que essa questão da generosidade, da participação coletiva, né? Quando eu cito essas escolas antigas do Egito, né? Os filósofos da história da humanidade, Platão, Pitágoras, Plotino, Sócrates, Aristóteles, todos eles, todas essas reflexões ao longo da história da nossa humanidade, vem nos proporcionando o tempo todo a gente refletir sobre a nossa humanidade. Ser ou não ser, né? Ou também ter a consciência de que nada sei, né? Eu só sei que nada sei. Isso é muito profundo, isso vai além do aparente, além do que eu possa aqui expressar, porque implica em todo um caminho de vida, em um caminho de vida onde nós não temos o saber absoluto, não podemos nos outorgar esse saber absoluto. Ele está muito além de nós, ele vai muito além dos nossos tão necessitados pensamentos, tão necessitados de trabalho, esses nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, né? E anotando aqui nas minhas colinhas, né, sobre questão de também reciprocidade, né, entre o dar e o receber, que isso entrou muito forte agora nessa questão das constelações sistêmicas na minha vida, né? Sempre esteve, mas deu uma ancorada aí mais intensa, né? Sobre a lei da reciprocidade entre o dar e o receber, né? E aí eu deixo também citações de 2 livros interessantes, Como Crio Milagres para a Minha Vida, e é de um pastor, David Paul, tá? E também tem outros tantos livros que eu venho, né? Livros que vêm com base, por exemplo, na sabedoria Kahuna, o Ho'oponopono, né? Muitas vezes a gente abre lá o Ho'oponopono, eu sinto muito, eu peço perdão, eu amo, né? Eu te amo e gratidão, ou eu agradeço, mas muito pouco se pratica, né? E aqui eu abri na página 92 desse livro, da Maria Elisa Hurtado Graciete. Sinto muito por aquilo que está em mim e que cria isso. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grato, sou grato, sou grato. Olha que profundo isso, né? Por favor, me perdoe. Eu te amo. E eu sinto muito por aquilo que está em mim e que cria isso. Então, o que está em nós, enquanto humanidade, e que cria essa questão totalmente distorcida, né, do propósito, que tem deveria ter a ver com o sentido, com o coletivo e não só consigo mesmo, né? A questão da natureza na sua ordem, a questão do egoísmo profundo, né? E de tantos resíduos que a nossa humanidade carrega, que são lixos que a gente tem que reciclar, né? Essa questão aí eu vou citar novamente a professora Lúcia Galvão, da questão do ganhar junto, né? Do não querer subir ao pódio vendo o fracasso dos outros. Isso aí, para mim, marca muito de toda a história da minha vida. Porque, por exemplo, trazendo um pouco mais para cá, quando eu fui corretora, meu Deus do céu, era exatamente isso.
tinha-se que passar por cima do outro, atropelar o outro para que tu pudesse, então, ganhar o prêmio, né? O prêmio, eram vários tipos de prêmios. E eu vou contar aqui rapidamente a história do meu prêmio, né? O meu prêmio dentro dessa pequena passagem pelo mundo corporativo e abusivo, desrespeitoso, sem caráter algum, né? De valores rasos, foi quando eu, aí como corretora, eu estava com um prêmio debaixo da minha cadeira. E os nossos instrutores lá disseram: quem tiver um prêmio aí embaixo da cadeira de tantos, né, um cheque no valor X, vai ter que correr até o palco, e nós estávamos num auditório grande, no Bourbon, aqui em Porto Alegre, e debaixo da minha cadeira tinha um cheque de 5.000 reais. Eu olhei, disse, bom, vou ter que correr, né? Tem que correr para chegar primeiro. E eles deram a largada. E eu, claro, fazia parte de uma equipe, etc, etc. E a minha equipe também ganharia se eu ganhasse. Bueno, eu corri quando eu estava quase chegando no palco. Veio um rapaz de mais ou menos 1,90 m de altura, um rapaz muito forte, e me deu um trancaço, né? Me deu uma trombada, eu saltei longe. E quando eu saltei longe, o cheque saltou longe, e obviamente eu perdi de chegar lá na hora que tinha que chegar, todo mundo junto, eram 3 pessoas, né, que tinham que chegar primeiro no pódio para receber o tal do prêmio. E eu fiquei machucada, fisicamente machucada. Ninguém parou para me socorrer, né? Ninguém parou para perguntar. Eu me levantei ali, sozinha, subi no pódio e disse, aqui está o meu cheque. E recebi a seguinte frase, fracassados não têm vez. Então, vocês vejam o absurdo disso. Eu não vou citar aqui nomes, empresas, porque não vem ao caso. O universo, esse universo corporativo, competitivo, que não ganha junto, né? É essa humanidade que a gente está vivendo, né? E muitas vezes a gente vincula a nossa felicidade a isso, né? O nosso propósito a isso, né? E toda a questão dos valores da nossa humanidade vinculados a isso. Então não pode dar outra, né? Não pode dar outra senão um fracasso dessa humanidade. Porém, eu não quero dizer que eu desacredito na humanidade. Eu ainda acredito, por isso eu estou aqui. E por isso eu estou buscando fazer a minha parte dentro disso, né? Mas eu digo a vocês, né, que buscar o autoconhecer-se, né, vai nos trazer sempre muitas revelações. E hoje a reflexão do dia que fica para nós, para mim, será que nós não estamos voltando à época das cavernas, com a agravante de que essa era das cavernas tecnológicas, né, está nos tirando a consciência de humanidade que nós deveríamos praticar entre nós? Será que nós estamos ficando cada vez mais egoístas, cada vez mais intolerantes, cada vez menos compassivos, cada vez menos cooperativos, cada vez mais selvagens, no sentido de que é olho por olho, dente por dente? Então eu deixo essa reflexão para que a gente possa integrar melhor os nossos valores humanos. Beijo no coração. Bom dia.